ela promove o Expondo as Escrituras. No início, quando nós tivemos essa ideia, o que ia no nosso coração era abençoar a Igreja de Deus em nossa cidade, em nossa região, poder ter um momento de encontro com irmãos de outras denominações, para que eles pudessem receber um pouco, que a gente pudesse dividir aquilo que Deus nos tem dado. Nós, quando pensamos em construir esse templo, durou quase 7 anos para a gente ter a aprovação, foi muito recurso investido, e a nossa oração é que a gente pudesse ter um lugar onde a gente recebesse pessoas, pastores, irmãos de igrejas, e fizéssemos congressos para poder edificar o povo de Deus e fortalecer a Igreja do Senhor. Essa sempre foi a nossa intenção e tem sido essa, permanecemos nisso. Oramos a Deus pela vida de vocês, para que vocês possam espalhar o Evangelho de Cristo convictos, bem firmados na verdade. E por isso o nosso empenho e esforço em trazer sempre preletores que são homens conhecidos no Brasil, né? E a gente tem contado com a parceria de muitos pastores, muitos irmãos que desejam também abençoar a Igreja do Nordeste, aqueles que vêm do Sudeste e do Centro-Oeste para nos abençoar aqui. E é um motivo de alegria a gente poder oferecer isso à Igreja brasileira, à Igreja aqui em nossa cidade, em nossa região. E sempre temos buscado contar com a parceria e o apoio de pessoas que têm compromisso com a palavra, com a exposição fiel da palavra, com a exposição simples da palavra, para que de forma clara a gente possa crescer no conhecimento de Deus e da sua vontade revelada. Essa noite eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre as preocupações e sofrimentos de um pastor. Queria que vocês pudessem abrir a palavra do Senhor lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 28 a 30, onde o apóstolo Paulo escreve essa carta, e aqui ele expõe suas lutas pessoais, suas fraquezas. É quase um desabafo do apóstolo Paulo, esse trecho aqui da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28 a 30. Vocês sabem que essa carta de Paulo é uma carta onde ele tenta trazer para perto de si irmãos daquela igreja que entraram em atrito e conflito com Paulo, principalmente por causa da primeira carta que Paulo escreveu, uma carta dura, disciplinadora, a uma igreja que tinha muitos problemas, né, de vida em santificação. Era uma igreja que tinha problemas de divisão, era uma igreja que tinha partidos, era uma igreja que expunha problemas morais sérios, capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Era uma igreja que estava em litígio, irmãos, por causa de negócios, de terrenos, de vendas. Então, era uma igreja que tinha muitos problemas, e Paulo escreve uma primeira carta muito dura, corrigindo todos esses problemas e exortando a igreja a viver uma vida santa. A segunda carta de Paulo é uma carta mais amena, onde ele chama e convida a igreja, os irmãos magoados com a dureza da primeira carta, onde Paulo chama esses irmãos para perto de si. E aqui ele expõe, nesse texto, suas lutas com as coisas externas, suas lutas interiores de alma. O verso 28 do capítulo 11 dessa segunda carta aos Coríntios diz assim, irmãos: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Até aí, que Deus possa falar ao nosso coração. Nós estamos diante, o apóstolo Paulo, né, diante de um dos maiores nomes da história do cristianismo, né? O apóstolo Paulo foi a pessoa usada por Deus para espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo
por todo o mundo de sua época, o mundo romano, o mundo gentílico. Ele plantou igrejas em quase todas as regiões do mundo conhecido de seu tempo. O apóstolo foi a pessoa usada por Deus para espalhar a mensagem do Evangelho de Cristo. Ele plantou igrejas na Galácia, na Frígia, na Bitínia, na Ásia Menor, na Grécia, na Acaia, na Macedônia, na Itália. Ele estabeleceu e plantou igrejas nas ilhas de Chipre, de Creta, Malta. Ele foi um dos maiores, se não o maior escritor sagrado. Dos 27 livros que compunham o Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo, se não 14. Então, ele foi um dos maiores gigantes do Novo Testamento. Ele escreveu as epístolas aos Gálatas, escreveu aos Coríntios, escreveu aos Tessalonicenses, escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Romanos, escreveu e orientou pastores e líderes nas cartas a Timóteo, a Tito, a Filemão e possivelmente a epístola aos cristãos hebreus. De fato e verdade, estamos diante de um gigante, de um dos maiores nomes do Novo Testamento. Isso é fato, né? Todo mundo conhece os escritos de Paulo. Talvez sejam os textos da Bíblia mais populares e mais lidos e mais comuns. Mas, no entanto, estamos diante de um dos trechos onde ele expõe um desabafo, expõe seu cansaço, expõe suas fraquezas. Paulo fala do que lhe consome a alma, daquilo que lhe pesa diariamente no ministério, daquilo que lhe preocupa. Diz ele, além das lutas exteriores, das lutas externas, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas de Deus espalhadas pelo mundo. Essa preocupação com a igreja de Deus era algo constante, diz ele. Era algo diário em sua vida. E isso lhe consumia, isso lhe enfraquecia, isso lhe abatia, lhe derrubava, lhe colocava para baixo. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Quem se enfraquece, que eu também não me enfraqueça, o verso 29. Eu queria, então, ver com vocês algumas lições que esse desabafo do apóstolo Paulo nos traz. Algumas coisas que linkam com a nossa vida, se nós, de fato, desejamos viver uma vida que glorifica a Deus. Eu queria, então, falar de preocupações, de sofrimentos e de lutas no cuidado de um pastor. Em primeiro lugar, lendo esse texto, destaca aos nossos olhos que o ministério pastoral é marcado por lutas externas e internas. Talvez você que não seja pastor, né, que seja ovelha, não dimensione essas lutas que o apóstolo Paulo está aqui trazendo. Ele fala no verso 28 que, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim as preocupações internas. Além das obrigações, das atividades ministeriais, das atividades coletivas, eclesiásticas, isso que são essas preocupações externas, essas obrigações na vida de um ministro. Isso se refere a esses trabalhos e atividades do cotidiano que envolvem a missão da igreja em proclamar o Evangelho, o trabalho apostólico, o trabalho pastoral, o pensar a igreja, o planejar a igreja, o fazer com que ela seja direcionada a alcançar o mundo, obedecendo e cumprindo a missão que nos foi confiada pelo Senhor. É isso que Paulo chama de preocupações externas, né? Essas obrigações e atividades. A exemplo, você vê Barnabé e Paulo, pastores da igreja em Antioquia.
você os vê instruindo aquela igreja, treinando aquela igreja para alcançar o mundo de sua época. Eles planejaram, eles oraram, eles jejuaram, eles prepararam pessoas e as enviaram em incursões missionárias pelo mundo. Você vê isso no livro de Atos, quando fala de como Barnabé e Saulo prepararam a igreja ali em Antioquia para alcançar o mundo. Como no capítulo 13 do livro de Atos, você vê eles reunirem a igreja, orarem e jejuarem, apresentarem 5 nomes de homens que estavam prontos e dispostos a avançar o evangelho no mundo, cumprindo a missão que o Senhor confiou. E eles oraram e jejuaram para buscar a direção de Deus, de quais daqueles homens o Senhor queria para essa obra. Nós vemos a estratégia daquela igreja em Antioquia se cumprir em 4 etapas e nelas alcançar todas as regiões conhecidas do mundo de então. O livro de Atos dos Apóstolos, Lucas tenta nos mostrar e narrar como a igreja, a partir da ressurreição de Cristo, ela se espalhou pelo mundo romano. O texto do livro de Atos dos Apóstolos narra desde o ano 33, após a ressurreição de Cristo, até o ano 60, 60 e pouco. São 30 anos de história ali composto no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vemos ali a igreja de Antioquia cumprir a missão que o Senhor lhe confiou pela liderança de Barnabé e Paulo. A primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária é a execução desse planejamento, alcançando geograficamente o mundo a partir de Antioquia até alcançar a Galácia e a Frígia, depois a Ásia Menor e a Bitínia, depois a Acaia, Macedônia e Grécia, Itália e, por fim, Espanha, que era o mundo conhecido daquela época. Então, isso que Paulo chama de preocupações externas. Esse trabalho da igreja, esse trabalho da liderança, de conduzir a igreja para alcançar o mundo, cumprindo o que o Senhor nos disse, a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, até os lugares mais distantes. E nós vemos no livro de Atos uma igreja que planeja, uma igreja que pensa, uma igreja que trabalha para cumprir a missão que Deus lhe confiou. E a gente observa essa estratégia da igreja em Antioquia, de cumprir esse mandato em 4 etapas, alcançar todas as regiões conhecidas do mundo de então, Ilha de Chipre, Galácia, Frígia, primeira viagem missionária. Bitínia e Ásia Menor, segunda viagem missionária, mas é frustrada, porque o Espírito de Deus impede que eles plantem igrejas ali. E quando tem uma visão à noite, depois de chegar no extremo da Ásia Menor, em Troade, aparece-lhe numa visão, em sonho, um varão da Macedônia, pedindo que passe a Macedônia e ajuda-nos. Diz Lucas que Paulo entendeu que o Espírito de Deus estava guiando eles para ali, e guardaram o plano da segunda viagem missionária, que era a região da Ásia, e tiraram da gaveta ou da pasta a terceira viagem missionária, que era para a região da Acaia, Grécia e Macedônia. E lá atravessaram, entendendo que Deus estava dirigindo isso, e muitas igrejas foram plantadas ali. Filipos, Anfípoli, Apolônio, Bereia, Tessalônica, né? Atenas, Corinto, né? E Deus fez, de fato, aquela segunda viagem que foi frustrada, num grande sucesso de plantação de igrejas. E tudo isso, Paulo está chamando de preocupações externas, das atividades da igreja. Observamos a estratégia facilitadora em começar pelas sinagogas judaicas, quando chegavam em algum lugar, pelas cidades principais, das capitais das províncias, a exemplo de Filipos, a exemplo de Corinto, a exemplo de Atenas, a exemplo de Éfeso, a exemplo de Roma. Então, era uma igreja que pensava estrategicamente como cumprir a missão que o Senhor lhe confiou, alcançando o mundo. Pensou o mundo geográfico,
e as etapas para alcançar, pensou numa estratégia de chegar em cada lugar e procurar uma sinagoga onde eles tinham portas abertas, pensou em chegar nas cidades principais para ali plantar uma igreja, a exemplo da terceira viagem missionária na Ásia Menor, em Éfeso. Paulo passou 3 anos. Ele não arredou o pé da cidade de Éfeso. Alugou uma escola filosófica de Tirano, preparou obreiros e enviou a toda a Ásia. E toda a Ásia ouviu o evangelho, foi plantada igrejas em cada cidade do interior. Então, a igreja do Novo Testamento pensava, e Paulo está falando, quando Paulo se refere que além das preocupações externas, ele está pensando nisso, nessas atividades eclesiásticas, nessas atividades da missão, nessa atividade de preparar a igreja, de planejar a igreja, de pensar a igreja para que ela pudesse alcançar o mundo. Vemos em cada igreja estabelecida a formação, o treinamento de lideranças e a constituição de presbíteros e diáconos nas igrejas. Então, isso foi se desenvolvendo a cada vez. Vemos o envio e deslocamento de obreiros cooperadores para fortalecimento de alguma área das igrejas recém-plantadas. A igreja de Corinto passava por alguma dificuldade com os judaizantes, mandava Apolo para lá, porque ele era bom em provar para hebreus que Jesus era o Messias. Então, ele fazia esse rodízio e essa preocupação de uma equipe que tinha condições de fortalecer as igrejas recém-implantadas. Vemos a ênfase na pregação ousada, a ênfase no ensino fiel da Escritura, a ênfase no enfrentamento e defesa do Evangelho contra heresias e contra falsos mestres, e o enfrentamento de difamações, dos insultos e das falsas acusações contra os apóstolos. Tudo isso o apóstolo Paulo chama de atividades externas, de obrigações e preocupações que dizem respeito a esse pensar a igreja e fazê-la avançar, ganhando cada vez mais o mundo para Cristo. Mas, para além dessas questões externas e coletivas, que envolviam o trabalho comum, há aquelas que mais pesavam no trabalho pastoral, o ter que lidar com as lutas e o sofrimento do crente no seu processo de santificação, na sua luta contra a natureza pecaminosa, os riscos de desvios, de alguém se perder na jornada, dos conflitos relacionais entre irmãos, das crises pessoais e familiares. Você vê o conteúdo disso em todas as cartas apostólicas, cuidando da vida das pessoas em vencer a natureza pecaminosa, cuidando da vaidade, cuidando dos conflitos relacionais no meio da igreja de Deus. Nós vemos tudo isso. Essa é o que Paulo chama daquilo que me pesa internamente, a preocupação com a igreja de Deus, com a vida das pessoas que estão ainda no processo de santificação. Ou seja, o trato com as ovelhas, o cuidado com suas vidas e saúde espiritual, Paulo diz, essas são preocupações internas. Isso para Paulo era o que mais pesava, o que mais minava as suas forças, o que mais consumia as energias de um pastor. Para ele, o que mais pesa sobre mim, diz ele, diariamente, é a preocupação com a igreja de Deus. E igreja aqui são pessoas, gente. Pessoas que foram redimidas, pessoas que foram justificadas, pessoas que foram acolhidas por Deus, pessoas que foram feitas filhos da família de Deus. Paulo se preocupava com a igreja de Deus, com as pessoas. Aquilo seria uma luta em sofrimento até ver formada na pessoa o caráter de Cristo. Ele usa essa linguagem lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Ele diz, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Né? Paulo usa essa figura de uma mulher que está parindo, né?
e as dores de parto até que a criança nasça, né? Paulo diz que o trabalho pastoral que lhe consumia a alma era esse trabalho de ver formado o caráter de Cristo naqueles que Deus lhe confiou a pastorear, né? Até ver que a pessoa ter nela formado esse caráter. E esse é o trabalho de santificação, nós sabemos disso. Nós somos justificados e alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Somos chamados à fé em Cristo Jesus. Ali, o Senhor nos justifica das nossas culpas. Ali, Ele nos acolhe como filhos em sua família. Ali, passamos da morte para a vida. Mas, a partir de então, Ele coloca em nós o Espírito Santo de Deus, que agora vai ter um trabalho de forjar Cristo em nós. Vai ter o trabalho de nos levar no caminho da santificação. E até que isso seja formado em cada um, Paulo diz que isso me consome, isso me preocupa. Além das coisas externas, o que mais me consome, o que mais me preocupa é a igreja de Deus. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, é porque os Gálatas foram assaltados, vamos dizer assim. Chegaram lá na Galácia cristãos, judaizantes, que começaram a dizer para os Gálatas que se eles não guardassem a lei, se eles não se circuncidassem, eles não seriam salvos. E os irmãos da Galácia, novos na fé, confusos aqui com isso, começaram a se circuncidar e a obedecer os preceitos morais da lei. E quando Paulo sabe disso, ele escreve essa carta, e acho que você conhece bem quando Paulo diz no capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem foi que vos fascinou a sair tão facilmente do evangelho de Cristo para outro evangelho? Que não é outro, senão que alguns que saíram do nosso meio foram aí perturbar a fé de vocês, impondo coisas que nem os judeus conseguem fazer. Nós não somos salvos, vocês não foram salvos pelas obras da lei, e sim pela pregação da graça. Quem vacinou vocês para mudarem tão depressa? Não é? E aí você vê Paulo dizer um texto que também é muito conhecido. Eu digo a vocês que mesmo que venha um anjo do céu e pregue qualquer outra coisa que vá além daquilo que vos anunciamos, seja maldito isso. Então, é esse Paulo que está dizendo, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. É dessa preocupação que o apóstolo Paulo se refere. Apesar e além de todas as preocupações externas que nós já vimos aqui, o que mais me consome é a preocupação com a vida dos irmãos, com a vida das ovelhas, com a igreja de Deus. Mas, em segundo lugar, percebemos que essas lutas e pesares podem chegar ou levar alguém à exaustão. É isso que Paulo está compartilhando aqui com os irmãos. O verso 29 nos diz isso, né? O verso 29, quem enfraquece, diz Paulo, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado, né? Então, Paulo está dizendo que essas preocupações internas que lhe consomem a alma, que lhe preocupam, pode levá-lo a enfraquecimento, né? Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza ou perde o controle, que eu também não venha a ficar indignado. Vemos um desabafo do apóstolo Paulo. Muitas vezes o pastor é afetado pela dor e o drama daqueles que lhe foram confiados, enquanto eles estão aí lutando contra a natureza pecaminosa, que, como diz o escritor de Hebreus, tenazmente nos assedia, nos segura, nos amarra. No ministério há lutas, há enfrentamentos, há sofrimentos externos. Isso é inerente ao Evangelho, inerente a todo cristão. Jesus mesmo nos advertiu que se odiaram a Ele, também nos odiarão. Se perseguiram a Ele, também nos perseguirão. João capítulo 15, ele fala sobre isso. O sofrimento ou a luta contra
as coisas externas é inerente a todos nós lutaremos isso, todos nós enfrentaremos oposição, todos nós estaremos trazendo o mundo de alguma forma contra nós, porque a nossa luz brilha e onde ela brilha incomoda. Isso é comum. No entanto, Paulo está falando de outro tipo de sofrimento. É sobre um pesar, é sobre uma preocupação interna na alma, assim como um pai e uma mãe sofrem por um filho. Da mesma forma, diz Paulo, o pastor, como um pai espiritual, também sofre essas dores, essas preocupações. O próprio Senhor Jesus passou por essa agonia no Getsêmani. Lá em Mateus capítulo 26, verso 36 a 38, ele fala isso. Diz lá o texto, Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, e chamou os apóstolos a orarem com ele, particularmente. Chamou Pedro, João e Tiago para participarem com ele daquele momento, e eles dormiam de cansado, de sono. E Jesus diz assim: minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se, prostrou-se sobre o rosto e orava a Deus. Então Jesus viveu esse drama, esse sofrimento, por causa daqueles a quem ele veio salvar. Ele orou por Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras, vendo a cidade e o povo a quem ele veio salvar, pedir a sua crucificação. Ele sabia o que ia acontecer. Em vez de ficar desapontado, frustrado, com raiva, ele chora e ele ora por Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 34, ele usa essa expressão, né? Olhando para a cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis pegar vocês debaixo dos meus braços, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não quisestes, né? Virá sobre vós juízo, e não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, mesmo sabendo que ia ser rejeitado pelos judeus ali em Jerusalém, mesmo sabendo que iam pedir a sua crucificação, o olhar de Jesus é um olhar de compaixão e de sofrimento pelo povo a quem ele veio salvar e quem o rejeitou. Então ele sabia do que Paulo estava falando, Paulo sabia desse sofrimento. É desse peso a que Paulo se refere e que lhe consumia a alma. É essa mesma preocupação que consome a alma de um pastor, daquele que tem zelo pela vida das ovelhas. Pastores não são super-homens. Eles não são intocáveis. Eles também têm fraquezas. Se abatem. São atingidos e afetados pelas dores e sofrimentos do ministério. E a gente vê o grande apóstolo Paulo, esse homem aqui, gigante da fé, expondo essas suas fraquezas. Quem não me enfraquece, quem se enfraquece que eu também não venha enfraquecer. Quem se escandaliza que eu também não fique indignado. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. É a expressão do apóstolo. Mas, em terceiro lugar, o que traz conforto e consolo diante dessas lutas é saber que Deus conhece os nossos limites. Deus conhece os seus limites. Deus conhece os meus limites. E Ele não nos dá nada além daquilo que nós não possamos suportar. E isso Paulo tinha como conforto, como consolo para a sua alma. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, diz o salmista. Paulo tinha essa convicção, e nisso ele descansava a alma, mesmo nos momentos mais difíceis, onde ele percebe a sua fraqueza, a sua incapacidade e impotência. O verso 30 diz isso. Ele disse: tenho de que me orgulhar?
de que me gloriar, de que me vangloriar, vou me gloriar em admitir as minhas fraquezas. É interessante essa palavra de Paulo, que serve como consolo para ele. Além das minhas lutas externas, além dos meus enfrentamentos das oposições, além dos insultos, além das difamações, além da luta para que o Evangelho possa avançar, me consome a alma a preocupação com as ovelhas, com a igreja de Deus, com o rebanho. E nessa luta, nessa preocupação, quem não enfraquece que eu também não possa enfraquecer? Quem se escandaliza que eu também não me indigne? Mas, se tenho de que me orgulhar, vou me orgulhar ou me vangloriar em admitir as minhas fraquezas. No momento de maior fraqueza, Paulo aprendeu uma lição, ou a lição mais preciosa de sua vida pastoral. E aqui, o texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, texto seguinte, ele revela isso, né? Ele revela a luta que ele viveu. No verso 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz o seguinte, a partir do verso 7, para a gente entender tudo sobre aquele negócio do espinho na carne, né? Paulo diz que recebeu, verso 1 do capítulo 12, ele se contrapondo àqueles que diziam que ele não era apóstolo e que ele não tinha autoridade apostólica, ele diz, olha, verso 1, se é necessário que eu me glorie, que eu me orgulhe, ainda que não seja conveniente eu fazer, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, ele está falando dele. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ou levado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse ou disso eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a me gloriar-me ou a me vangloriar por causa disso, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte ou não me orgulhe. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo compartilha que ele aprendeu uma lição preciosa no momento mais, vamos dizer assim, de maior dor, de maior humilhação. A gente não sabe o que é esse espinho na carne. Só sabe de algumas coisas que Paulo diz. É um negócio humilhante, como se eu fosse esbofeteado publicamente. É um mensageiro de Satanás que me humilha. E quem me pôs isso foi Deus. Eu tenho consciência disso. E Deus fez isso com um motivo muito claro. Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu iria me envaidecer por causa da grandeza das revelações que Ele me deu. E para que eu não me envaidecesse, para que eu não me achasse mais crente do que os outros, Deus me humilhou, permitindo que Satanás me humilhasse. Deus colocou esse espinho na minha carne que me botava para baixo. E eu roguei a Deus para que o Senhor me livrasse disso.
para que o Senhor cessasse tanto sofrimento e humilhação. E o Senhor disse: não, Paulo, eu sei porque eu botei isso em você. Eu sei porque eu estou permitindo isso na sua vida. Eu sei que isso é necessário para você. E quero lhe informar uma coisa: é na sua fraqueza que o meu poder prevalece. Não vou tirar, Paulo. A minha graça será suficiente para você suportar isso. E o apóstolo Paulo aprendeu a lição. Aprendeu que se eu tenho de que me orgulhar, e ele está se referindo a isso, vou me gloriar em admitir as minhas fraquezas. Por quê? Porque eu aprendi que a graça do Senhor me basta. Eu aprendi que ela é suficiente para a minha vida. Eu aprendi que quando eu sou fraco e humilhado, aí é que sobre mim repousa o poder de Cristo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, ou seja, concluo eu, me gloriarei nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quando eu não dependo mais de mim, quando eu entreguei, já não tenho mais força para lutar, aí é que a graça de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Os sofrimentos do ministério, as nossas fraquezas humanas, meus irmãos, são aproveitadas por Deus para nos fazer ter condições de socorrer a outras pessoas necessitadas. Essa é uma outra afirmação de Paulo nessa mesma carta de 2 Coríntios, lá no capítulo 1, no verso 3 ao verso 7. Abra lá comigo a sua Bíblia para você ver essa lição maravilhosa, como o apóstolo Paulo tem consciência do tratar de Deus na nossa vida. Ele diz no verso 3 ao verso 7, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Veja, Paulo entende que Deus, na sua graça, permite que nós passemos por dificuldades, e Ele nos consola e nos assiste com sua graça, para que nós tenhamos condições e experiência para consolar outras pessoas que passam por qualquer espécie de tribulação. Então Deus trata com a gente para que a gente possa ter condições de abençoar outras vidas. O Senhor nos consola em nossas tribulações, para que possamos consolar os que são atribulados. E em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É essa mais uma convicção e lição de Paulo para as nossas vidas, escrevendo aos Romanos, ele afirma isso, que Deus está no controle de nossa vida e de todas as coisas, e que todas as coisas Ele faz contribuir para o bem daqueles que lhe amam. O verso 35 de Romanos, ou o verso 31, ele diz: que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse Paulo que aprendeu, através do sofrimento, que Deus conduz todas as coisas a um fim proveitoso para o bem daqueles que Ele amam. O nosso Redentor, o nosso amado, é o nosso referencial, pois Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olhem para Ele, diz o escritor de Hebreus, para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem, para que vocês não desmaiem no momento da provação. Olhem para Cristo, que sendo Ele Deus, não reivindicou nenhum direito, antes a si mesmo se esvaziou e se entregou para sofrer a nossa morte e a nossa condenação. Paulo diz, essa é a minha consolação. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é consolar aqueles que padecem. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te será suficiente. Paulo aprendeu isso, irmãos, no momento de dor. Desabafou, sofreu, estava dizendo isso. Além dos sofrimentos externos que eu tenho na minha vida, aquilo que mais me cansa, que mais me consome é a preocupação com a igreja de Deus. Mas eu me enfraqueço, outros também se enfraquecem. Eu me escandalizo, também fico indignado, mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. E se eu tenho de que me gloriar em alguma coisa, vou me gloriar nessas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte. É isso que Paulo traz no seu coração. É isso que eu queria trazer para você quando você se sentir cansado. Quando você sentir que suas forças já foram embora. Quando na luta contra o pecado, não é? O escritor de Hebreus diz que não desmaie, renove, busque no Senhor graça no momento de maior fraqueza. Deus tem misericórdia, Ele te levanta, Ele te restaura. Olhe para Cristo, sendo Ele quem era, Ele padeceu injustamente, e Ele fez isso por amor. Sabe, irmãos, às vezes nós somos afetados pelas angústias e pesares. Às vezes precisamos até parar um momento a fim de cuidarmos da nossa própria alma diante do Senhor, da nossa saúde emocional, espiritual, se colocar diante de Deus. Ficar ali quietinho no colo dele, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim. Paulo encontrava-se fragilizado noutra circunstância quando escreveu sua última carta a Timóteo. Para mim é um dos documentos mais belos de Paulo, porque ali você vê o homem, Paulo, fragilizado, no corredor da morte, consciente de que ia agora partir. Noutras situações, Paulo foi preso, acusado, ameaçado de morte, mas ele tem consciência de que, se fosse para me escolher, eu partiria e estaria com Cristo, que é melhor. Mas eu tenho consciência que Deus vai me fazer ficar aqui, por isso orem por mim, porque eu tenho muito a fazer. Agora não. Agora, nessa segunda carta a Timóteo, Paulo está na consciência de que o tempo da sua partida é chegado. Ele escreve isso.
E nessa carta, onde ele se mostra mais fragilizado ainda, quando ele escreve a Timóteo, não porque ele estava com medo de morte, mas porque ele foi abandonado por todos os amigos dele, por todos os cooperadores dele. E lá, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, se você abrir sua Bíblia lá, você vai acompanhar comigo a leitura do verso 9 ao verso 13 do capítulo 4 dessa segunda carta a Timóteo. Nessa carta, o apóstolo Paulo diz: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Observe aqui comigo. Paulo encontrava-se de fato fragilizado quando escreveu a sua última carta a Timóteo. Ele estava no corredor da morte, aguardando a sua execução, o que ocorreu pouco tempo depois. Porém, em sua última carta, ele pede ajuda. Em seu pedido, ele solicitou ao amigo Timóteo: empenhe-se a vir ao meu encontro o mais depressa possível. Verso 9. E quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também meus livros, especialmente os pergaminhos. Alguns estudiosos do Novo Testamento, das cartas de Paulo, diz que certamente foi aí em Troade que ele foi capturado para a segunda prisão dele. Período muito turbulento naquela época, porque Roma havia sido incendiada. A culpa caindo sobre os cristãos. A guarda pretoriana, que havia se convertido por causa de Paulo, facilitou a sua fuga, dizem os estudiosos. E Paulo fugiu de Roma, pegou um barco até Creta. De lá, evangelizou a cidade até que outro barco viesse. Evangelizou a ilha. E quando teve que ir embora, deixou ali Tito. É aí que ele escreve a carta de Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que você pusesse as coisas em ordens, bem como em cada cidade, e constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. Alguém que seja assim, 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 assado. E daí, Paulo pega um barco e foge, passa 1 ano a 2 anos fugitivo. Depois é preso, acusado de ter sido o mentor intelectual do incêndio de Roma. Aquele que incentivou os cristãos a colocarem fogo na cidade. Claro, uma mentira enorme, quem estudou história sabe qual era o plano de Nero, e que fora frustrado pelo Senado, e aí ele colocou fogo na cidade para reconstruir a Roma conforme ele queria, e culpou os cristãos. Tudo caindo muito bem naquela narrativa que ele queria de culpar os cristãos e poder eliminar Paulo, que era cidadão romano, e que não podia ser eliminado pelas acusações que vinham contra ele, mas agora sim, agora ele podia ser executado. E Paulo estava então, diante dessa acusação, fora pego de forma sem esperar, não teve condições de levar seus pertences, que ficou em Troade, na casa de Carpo. E agora da prisão, uma masmorra,
uma prisão gélida, no inverno que se aproximava. A carta diz isso. Ele pede a Timóteo que venha o mais depressa possível ao seu encontro, que traga a capa que ele deixou na casa de Carpo, traga também os livros e os pergaminhos. E ele diz ainda: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, porque ele é, para mim, muito útil, muito necessário. Interessante. O Marcos, que Paulo não quis reconhecer como um obreiro quando falhou na primeira viagem missionária. O Marcos, que se não fosse Barnabé, nem sei o que seria da vida dele. E o Marcos, que foi resgatado e recuperado por Barnabé, mesmo contra Paulo, escreveu o Evangelho de Marcos. Que coisa interessante. E Paulo agora diz: olha, traz Marcos, encontra Marcos e traz ele, porque ele me é muito caro, me é muito útil. Todos haviam abandonado a Paulo em seu momento de maior necessidade. Uns por covardia, outros por maldade, como a gente vê aí, ele falar da maldade daquele que acusou diante, e era obreiro com ele, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Outros por seus compromissos. Tito foi para Dalmácia, fulano para outro canto. Somente Lucas havia ficado. Nos momentos de maior fragilidade em nossas vidas, o que precisamos mesmo, assim como Paulo, é um pouco de conforto. Eu sempre digo isso. São bons livros. Por isso que a gente tem a livraria de primeiro, para você comprar livro barato e com conteúdo, e verdadeiros amigos. No final das contas, Paulo contava com Lucas, com Timóteo e com João Marcos. Um dia a gente vai chegar ao final da nossa vida. Que Deus nos dê a graça de a gente ter bons amigos, verdadeiros amigos, com quem a gente pode contar e dividir. Que Deus nos dê o desejo de continuar ainda sendo produtivo, de não desistir. Paulo queria ler bons livros. Traz os meus livros e os meus pergaminhos. Pergaminhos é o material com o qual ele escrevia. Material caro e raro na época. E traz a minha capa, que o inverno vai chegar. Eu estou numa prisão, uma prisão de masmorra, no piso terceiro inferior. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a Roma, uma viagem dessas que a gente faz para estudar a Bíblia, e a gente visitou uma prisão dessas. Lugar lúgubre, frio, úmido, sem muita luz, sem muito ar. Desci as escadas a 3 andares abaixo. E Paulo estava lá, preso, amarrado. O inverno ia chegar e é muito frio. Timóteo, vem ter comigo depressa. Traz a capa que eu esqueci, para eu me aquecer um pouco. Traz os livros que eu esqueci, não pude pegar. Encontra Marcos e traz também, porque ele me é muito útil. No final da vida, Deus nos consola, Deus nos conforta, Deus nos acolhe e Deus nos cerca de pessoas com quem a gente pode contar. Que você tenha esse privilégio de confiar na graça, de desenvolver bons relacionamentos com gente que ama a Deus, com gente verdadeira, com gente sincera. Essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa noite, que isso possa alentar o seu coração, que isso possa lhe dar ânimo na caminhada, que você possa encontrar em Cristo abrigo, consolo, conforto, acolhida, para você viver suas lutas, porque a vida cristã é marcada por elas, até que o Senhor venha para levar a gente para habitar para sempre com Ele. Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça, seu favor.